Deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. E hoje nós estamos aqui no programa Vento Norte pela sua RBN 104.9 FM, a frequência da paz, eu, pastor Danilo Estélio, trazendo a mensagem especial para as mães pelo seu dia. Mãe é algo tão especial, mas tão especial, que até o Salvador, até o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, até Ele mesmo fez questão de ter a sua mãe. Ele poderia já ter vindo a este mundo adulto, formado, pronto para começar o seu ministério, mas não, ele se encarnou. Ou seja, durante 9 meses ele foi gestado ali no ventre de Maria e nasceu uma criança como qualquer outra, frágil, indefesa, carente de afeto, de cuidado, de carinho. E Deus escolheu a pessoa certa para isso, uma mulher chamada Maria, uma humilde jovem camponesa ali da região de Nazaré, na Galileia. E o Dia das Mães? É muita movimentação no comércio. Dizem que é um dos dias que mais ocorre faturamento, porque as pessoas querem celebrar aquela que lhe deu a vida. Graças a Deus que ainda nós temos muitos filhos e filhas que estão com a sua mãe ao seu lado e que não apenas um dia por ano, mas todos os dias estão cuidando, estão ali visitando. Quando não vai, telefona, às vezes mais de uma vez por dia, para saber como a mãe está, se precisa de algo. Isso é muito bom e agradável aos olhos de Deus, pois temos a promessa bíblica: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que vivas longos dias sobre a terra. Ou seja, para que você tenha uma vida longa e próspera. Então, cuidar das mães é bíblico e é algo que todo cristão verdadeiro deve fazer. Então, não percamos tempo. Não apenas quanto à questão de sair correndo e comprar presentes, que é bom, e nós podemos fazer isso todos os dias. Mãe vale por 1 milhão, mas só tem uma e é bom a gente cuidar dela. É bom lembrar que mãe também é gente, ou seja, é um ser humano, que às vezes acerta e às vezes erra. E quando erra, nós filhos temos que estar dispostos a perdoar, a dialogar, a ser sinceros, a confiar. Respeitar a mãe é fantástico, quando existe liberdade entre mãe e filho, entre mãe e filha, e essa liberdade nunca deverá anular o respeito. Esse respeito entre ambos é muito importante para que haja um relacionamento saudável, duradouro, frutífero. Cultive a amizade de sua mãe. É bom não apenas ser filho, mas principalmente ser amigo, confidente, companheiro ou companheira. Então, dessa forma, nós estaremos servindo e cuidando das nossas mães da melhor maneira possível. Todos nós temos as nossas dívidas, financiamentos, médicos, planos de saúde e outros fornecedores, que todo mês temos que pagar a conta. E a conta da nossa mãe? Você já pensou quanto cada um de nós deve para a nossa mãe? Já pensou se ela fosse colocar na ponta do lápis tudo que fez e faz por nós? Mas veja que essa dívida nós temos que pagar o tempo todo, não apenas no fim do mês, ao longo de toda a nossa vida. Então, para celebrar essa figura tão importante na nossa vida, que é a mãe, nós temos a comemoração desse dia, que no Brasil passa a ser oficial a partir de 1932, quando o presidente Getúlio Vargas sanciona um decreto celebrando o 2º domingo de maio para as mães. Essa ideia veio dos Estados Unidos, onde uma jovem chamada Annie Jarvis, ela tinha perdido a sua mãe e ficou em profunda depressão. Suas amigas, então, tiveram a ideia de celebrar a memória da mãe daquela jovem com uma grande festa. Isso foi muito bom e agradável, e aquela jovem quis que essa homenagem fosse não apenas para a mãe dela, mas para todas as mães.
Aos poucos, essa comemoração foi se espalhando pelos Estados Unidos até ser sancionada em 1914, no dia 9 de maio. Então, nesse mês, que não é apenas o mês como se fala das noivas, isso porque no continente europeu se costumavam celebrar os casamentos no começo da primavera, no mês de maio. Então, o mês das noivas passou a ser também o mês das mães. O respeito e a devoção a Deus são bases que eu falando pela minha pessoa, foram bases que a minha mãe, Marina Dias, me forneceu para que hoje eu fosse o que eu sou. As suas orações, suas intercessões, suas lágrimas de madrugada, por mim, pelos meus irmãos, muito serviram para edificar as nossas vidas. Por isso, hoje nós podemos dizer: mães, ensinem seus filhos no caminho da verdade. Ensinem seus filhos a conhecer a Deus, a temer a Deus, a servir a Deus. Sejam fiéis a Deus, custe o que custar. Procurem para seus filhos amigos que também sejam cristãos. Leve-os sempre à igreja, por mais que isso seja difícil e custoso, principalmente naqueles primeiros anos, quando a criança ainda não tem todo aquele comportamento que a gente gostaria, quando tem todo aquele cuidado que é preciso ter com uma criança, quando nós a levamos para a igreja. Nós tivemos 2 filhas e sabemos que isso é muito trabalhoso. Arrumar a criança, levar todos os materiais que ela vai precisar durante o culto, não é fácil, mas é preciso e é possível. E assim nós estaremos encaminhando os nossos filhos a seguirem o caminho da verdade. Afastem dos seus filhos qualquer influência negativa. Lembre-se do que Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Orem por seus filhos. Mas não orem apenas pedindo fama, dinheiro, saúde. Tudo isso é importante, claro, deve estar nas nossas orações. Mas antes de tudo, orem para que seus filhos e filhas sejam servos de Deus, pessoas de caráter santificado, pessoas que amem a Deus e ao próximo, pessoas que sejam instrumentos de Deus para levar outros à salvação. Dessa maneira, quando vier o dinheiro, a fama e outros bens materiais, os seus filhos e filhas saberão lidar com essas coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos muitas mães que a Bíblia registrou e que deixaram cada uma delas uma lição muito especial. Começando pela primeira de todas as mães, Eva, mulher de Adão. A palavra Eva quer dizer justamente isso. Quer dizer mãe, mãe de todos os seres vivos. Hoje nós temos cada dia mulheres se tornando mães e temos outras mulheres que já são mães, veteranas, para ensiná-las. Mas imagine só Eva, não teve ninguém para ajudá-la, não teve uma mãe para lhe ajudar a cuidar dos seus filhos. Ou seja, ela teve que aprender tudo sozinha. Imagine só o desafio. E não apenas de criar seus filhos, de gerar seus filhos, mas e mais tarde, quando 2 desses filhos, um tira a vida do outro, imagine a dor no coração daquela mãe. Mas Deus a consola, lhe dando um outro filho, e o chamaram de Sete. E a Bíblia fala que nos tempos dele se começou a buscar a Deus. Veja que ali foi um raio de luz na vida daquela mãe que tinha sido talvez tão afligida pela perca dos seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Hoje, o nome de Caim é um sinônimo de assassino, de gente má, mas a palavra que, esse nome que ela deu para o seu primeiro filho, para a primeira criança nascida na terra, quer dizer: alcancei um presente de Deus. Olha só que significado lindo. Mas Caim acabou não sendo o presente de Deus, acabou não correspondendo às expectativas da sua mãe. Assim como hoje nós temos filhos e filhas que, apesar de terem um nome bíblico, apesar de terem um caminho todo ensinado dentro da casa do Senhor, acabam não se tornando o que suas mães gostariam. Para esses, só a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus também se estende sobre as mães,
assim como se estendeu sobre aquela jovem mãe, a primeira mãe, Eva, lhe dando um filho, Sete, e a partir daí começou-se a buscar a Deus. Temos ainda Sara, esposa de Abraão, que por décadas, não por um ano, não por 2 anos, mas por décadas, esperou o momento de ser mãe. Ela foi mãe já com quase 90 anos, olha só. Imagine quantas e quantas vezes ela via outras mulheres tendo seus filhos, como a gente fala, de barrigada, um atrás do outro, felizes, nasceu mais um filho, nasceu mais uma filha. Enquanto isso, nada de Sara gerar um filho. Então veja quanto aquela mãe teve que esperar, quanto ela foi moída, peneirada, antes de receber a bênção de Deus de ter um filho, um único filho, e deu o nome de Isaque, que quer dizer riso, alegria. Isso mostra que até mesmo quando parece que toda a esperança já está acabada, frustrada, Deus pode trazer o Isaque para as nossas vidas. Deus pode trazer o riso para as nossas vidas. Vejam a mãe do grande líder do povo de Israel, Moisés. A sua mãe se chamava Joquebede e gerou seu filho numa das piores épocas, talvez, da história da humanidade. Uma época em que o seu povo era escravo no Egito, e não apenas escravo, havia saído um decreto de Faraó para que todas as crianças, meninos, fossem mortos, fossem exterminados. E quando nasce o seu filho Moisés, ela já tinha outros 2 filhos, já tinha Arão e Miriam. E quando nasce Moisés, o que ela faz para salvar a vida do seu filho? Ela o esconde, coloca num cestinho e deixa ali nas margens do rio com a sua irmã vigiando para que os guardas, os soldados de Faraó não encontrassem aquela criança. Imagine quanto aquela mãe não ficava preocupada todos os dias, ocupada nas suas tarefas como escrava, que era também como todo o seu povo, pensando: como está o meu filho agora? Às vezes tem mães que saem para o trabalho e tem que deixar os seus filhos na creche, tem que deixar com a babá, com alguém da família, e mesmo podendo ligar a todo momento, saber como está o seu filho, como está a sua criança, ainda assim se preocupam. Imagine Joquebede. Não podia sequer mostrar que estava preocupada, porque senão alguém iria desconfiar. Que criança que esta mulher está escondendo? Seria até uma maneira de chegar ao pequenino Moisés. Porém, Deus cuidou daquela mãe, Deus cuidou de Moisés. E quando Moisés é descoberto pela filha de Faraó, ela recebe a bênção, Joquebede, de ser nomeada para cuidar, para ser ama de leite daquela criança. E ainda recebendo pagamento por isso. Vejam só como Deus cuida das mães. Temos também uma outra mãe, Agar, a escrava de Abraão, mãe de Ismael. Por causa de seu filho, ela suportou dor e rejeição. Foi expulsa para o deserto, destinada a morrer com seu filho. Porém, Deus cuidou dela e da sua criança, e Deus prometeu: de ti também farei uma grande nação, porque é semente de Abraão. E hoje, o povo árabe, ele descende de Ismael, filho de Agar. Veja ainda Isabel, mãe de João Batista, que também não tinha esperança de ser mãe. Ela e seu marido Zacarias já eram de avançada idade, mas Deus se manifesta a Zacarias através de um anjo e lhe diz: você será pai, vocês terão um filho, mas não vai ser um filho qualquer. O seu filho será aquele que vai ser o precursor do Messias. Ele vai ser a pessoa que vai anteceder o Salvador, o Messias que vocês tanto esperam está vindo, e o seu filho vai ser o arauto dele. Veja só que presente maravilhoso. Temos ainda uma outra mãe mencionada na Bíblia, Eunice, mãe de Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, acerca de quem ele escreve: eu me lembro da fé verdadeira, da fé não fingida, que habitou primeiro na tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em você, Timóteo. Aquelas 2 mulheres, uma mãe e outra avó, que se diz com toda a certeza que a avó
é mãe duas vezes. Ensinaram aquele jovem Timóteo o caminho da verdade. E ele se torna um dos grandes discípulos do apóstolo Paulo. Veja só como é importante colocar no coração da criança os ensinamentos da palavra de Deus. Nós temos também algumas mães anônimas na Bíblia. Algumas mães que a Bíblia não fala o seu nome, mas mostra os seus lindos exemplos, como a mãe cananeia, a mulher cananeia, uma mulher que atravessou fronteiras em busca da cura para sua filha. A sua história é contada no Evangelho de Mateus, capítulo 15. A sua filha estava possuída por espíritos malignos e aquela mulher que vivia fora das fronteiras do povo de Israel ouviu falar de Jesus e foi até ele, implorando que a sua filha fosse liberta daquela opressão maligna. Num primeiro momento, parece que Jesus recusa atendê-la, mas ela insiste a tal ponto, de tal maneira, que a fé daquela mulher comove o coração do Salvador e com uma palavra, a sua filha é liberta. Assim também hoje nós temos mães que estão insistindo nos pés do Senhor, clamando pelos seus filhos que estão debaixo do poder do inimigo. Mas continuem insistindo, continuem perseverando, porque no momento certo, Jesus irá liberar a palavra de libertação para esses filhos e filhas, e eles serão salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Creia, confie, não desista, e dessa forma o nome de Cristo será glorificado. Nós temos também na Bíblia exemplo de uma mulher chamada Rispa. Pouco se fala sobre ela. Ela era mulher do rei Saul e teve com ele 2 filhos. E esses 2 filhos foram sacrificados, foram mortos por enforcamento. Qual o crime deles? Na época estava acontecendo uma grande seca. As pessoas estavam passando por fome e aflição. Então aqueles 2 homens, aqueles 2 filhos, foram enforcados e deixados ali, pendurados, ao relento, sem um sepultamento digno. E o que aquela mãe faz? Ela faz uma pequena barraca, uma pequena tenda, pendurada numa pedra, em frente aos cadáveres de seus filhos, e ficou ali dia e noite. Não deixava que as aves dos céus pousassem sobre os corpos dos seus filhos e nem que os animais de carniça fossem saquear os cadáveres daqueles homens. Veja que esse exemplo dessa mulher ficou como um exemplo de arrependimento e humilhação. Ela se passou ali não apenas um dia, 2 dias, mas cerca de 2 meses, cuidando dos corpos dos seus filhos que estavam ali pendurados. Até que o rei Davi ficou sabendo daquela situação e ele manda sepultar os corpos, manda dar um enterro digno aos filhos de Rispa. E com isso a seca terminou e a bênção de Deus veio sobre a terra. Isso aqui é o exemplo de uma mãe que realmente está cuidando dos seus filhos, intercedendo por eles de dia e de noite, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam libertos. Quantas mães como Rispa hoje estão chorando por seus filhos, filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, mas que estão colocando como que vestidas espiritualmente de panos de saco e vigiando seus filhos mortos no pecado, mortos nos vícios, mortos nas drogas, exalando o mau cheiro do pecado, mas que Deus pode restaurar. E essas mães, elas oram crendo no impossível, crendo que Deus irá ressuscitar seus filhos espiritualmente e lhes dar uma nova e maravilhosa vida. Por isso elas não cansam de orar e de vigiar dia e noite, assim como Rispa. E por último temos a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, Maria. Exemplo de mãe, exemplo de mulher, exemplo de pessoa submissa à vontade de Deus, exemplo de pessoa corajosa para enfrentar toda uma situação que a sociedade lhe impunha por causa de um filho. Não apenas um filho, mas o seu primeiro filho, seu primogênito. Depois dele ela teve outros, mas esse primeiro filho era especial, porque é um filho que vinha diretamente de Deus. Era um filho que não era gerado pelo ser humano, mas pelo próprio Deus, o Altíssimo. E a promessa feita a Maria: o seu filho será rei
e o seu reino nunca terá fim. Imagine só o coração desta jovem, mas Deus cuidou dela e ela cuidou do Salvador, cuidou de Jesus, esteve com ele do berço até a cruz. Não desistiu um momento sequer. Este sim é um exemplo de mãe, um exemplo de mulher. Então, que estas mães da Bíblia possam trazer para todas as mães que nos ouvem coragem, força, inspiração. Não desistam. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é uma tarefa árdua, difícil, mas que Deus pode, e Ele sempre o fará, de lhes ajudar com seus filhos e filhas na presença dEle. Que Deus as abençoe e um feliz Dia das Mães para todas.